fortaleza de Ancient Troiamon era tida como um reino ambulante para os grandes guerreiros e aventureiros do passado. Além de suas fortificações e artilharias, em sua área interna existiam diversos comércios, feiras vivas e, em especial, inúmeras tavernas onde os aventureiros contavam suas míticas histórias. Em meio a esse cenário medieval, um pequeno Shikkomon havia sido criado por uma Vegemon para ser seu vassalo, para ajudá-lo a servir em sua taverna. Muitos pequenos Digimons eram submetidos à mesma situação. A hierarquia e a lei do mais forte eram muito presentes nessa sociedade. Mas em meio a esse ambiente difícil, Shibimon fez amizade com Leafmon. Ambos cresceram juntos, preparando e servindo refeições e bebidas naquela taverna, ouvindo as histórias de todos os guerreiros que passavam ali. O tempo passou e eles evoluíram para um Minomon e um Shibimon, e continuando a trabalhar incessantemente, evoluíram para o Warmon e Vimon. Encantados com as histórias que ouviram a vida inteira, resolveram fugir de Vegemon e embarcar em suas próprias aventuras. Ouviram que ao norte existia uma região de montanhas, onde dragões e feras selvagens viviam, e lá seria o seu objetivo para criar uma épica aventura. De forma desengonçada e um tanto quanto às pressas, eles descem de Ancient Troiamon e se encontravam em uma floresta infinita. Enquanto iam rumo ao norte, enfrentavam diversas criaturas, evoluindo então para um Exvimon e um Stingmon. Quando estavam próximos do final da floresta, depois de por muito tempo andarem, por longos e longos meses, se defrontam com uma árvore enorme, de raízes grossas, robustas, de tamanho colossal, cheia de frutos e flores de todos os tipos e cores. Um dragão de aspectos vegetais, como se fosse uma espécie de planta, os ataca. Aquele território daquela árvore enorme era o território de Tropiamon. Aquele dragão era quase imbatível naquele terreno, mas por muito persistirem e à beira da morte, Stingmon e Exvimon acabam passando por uma evolução, uma fusão. Peiodramon então vinha ao mundo. Apesar de combater aquela fera, ela se regenerava com os frutos da árvore. Mesmo com o poder de fogo, não seria possível derrotar Tropiamon naquele ambiente. Peiodramon então abre fogo contra a gigantesca árvore e a leva ao chão, a destrói, a incendeia, conseguindo então na sequência derrotar Tropiamon, conseguindo enfim chegar a seu objetivo, as montanhas. Lá, perambulando, enfrenta diversos oponentes poderosos, todo tipo de fera selvagem, até que muito tempo na região encontra aquele que parecia ser o Digimon dominante, Dinohexmon, e o enfrentando, quase sendo derrotado numa árdua batalha desproporcional, acaba evoluindo para Imperialdramon Dragon Mode, derrotando então Dinohexmon. Imperialdramon sentiu então que era hora de retornar, já que havia derrotado a criatura mais poderosa das montanhas, e se pôs de volta ao seu lar, retornou à fortaleza de Ancient Troiamon. Seu intuito era, assim como os aventureiros que cresceu ouvindo suas histórias, ir até as tavernas de lá e contar sobre os seus próprios feitos. Retornando, descobriu que um grande torneio de justas estava sendo organizado. O objetivo seria coroar o maior cavaleiro de Ancient Troiamon. Imperialdramon, para provar sua força e encontrar mais adversários à altura, se inscreveu no torneio. Iniciando, enquanto avançava nas batalhas do torneio, conquistou o seu modo lutador e foi derrotando um guerreiro após o outro, se consagrando e ganhando fama na fortaleza. Suas batalhas eram assistidas por todos e vibravam com a sua força. Chegando à final, lutou contra Craniumon,
o cavaleiro que impunha mais respeito na fortaleza. Era reconhecida a sua intenção de ser coroado como rei de todos os cavaleiros. E tinha culhão para essa alcunha, pois era reconhecido também por sua honra em combate, pois havia derrotado todos até ali, fazendo seus adversários derrotados jurar-lhe lealdade, ou seja, já vinha criando vassalos para organizar o seu governo. A luta de Imperial Dramon versus Craniumon foi devastadora. Era possível sentir a fortaleza inteira tremer. Troiamon agonizava com o conflito de poder que se tinha dentro de si. Mas ao fim de um duro combate, Imperial Dramon é derrotado, mas Craniumon poupa sua vida e, por lhe reconhecer como um grande cavaleiro, exige que Imperial Dramon jure lealdade a ele, o futuro rei dos cavaleiros. O dragão se nega e, por essa razão, vista como uma desonra, é expulso e enxotado da fortaleza. Jogado para fora como um apátrida, um humilhado, Craniumon então se intitula Imperador de Troia e inicia uma onda de ataques pelo mundo digital para delimitar as fronteiras de seu reino e a expansão de seu domínio. Imperial Dramon não podia deixar que os projetos de Craniumon vigorassem. Sentia florescer dentro de si um espírito justiceiro, mas também um grau de vingança por ter sido humilhado. Dentro de si, sentia clamar por revanche, mas sabia que não era forte o suficiente para derrotar o Imperador de Troia. Acabou se isolando, chegando nos Campos Dourados para treinar. E durante meses isolado, seu espírito nobre acabou se formando. Sua raiva, seu desejo por vingança, foi sendo controlado, dando lugar a um novo Imperial Dramon. Um Imperial Dramon que não lutava por uma justiça cega, mas propriamente por um espírito nobre que formava o seu caráter. Neste período de isolamento, um dia encontrou uma fera de luz enorme, mas que chegou até ele em forma de espírito. Disse-lhe que suas intenções eram corretas, de querer impedir a expansão e a barbárie de Craniumon. Disse-lhe mais, que se fizesse a luz brilhar no mundo digital, teria o poder necessário para impor a sua própria justiça. O espírito de luz adentrou seu peito e fez surgir em sua frente uma espada sagrada que radiava luz, luz incandescente que purificava o mundo digital. Sua armadura negra se tornara uma armadura branca, paladina. Era o nascimento de Imperial Dramon modo paladino. O problema é que era um poder tão estrondoso, tão fora da realidade, que podia sentir o seu digicore não aguentando suportar tamanho poder, sentindo que iria se dispersar a qualquer momento, que seu corpo iria se desfazer por tamanho poder. Então, sem perder tempo, de pronto foi até a fortaleza de Ancient Troiamon desafiar Craniumon novamente. O imperador, cercado de seus homens e vassalos, repassa algumas ordens e exige que todos evacuem de Ancient Troiamon. Ele sabia que uma batalha colossal iria ocorrer, e ela se inicia, e a destruição é geral, em níveis catastróficos, nunca visto pela população de cavaleiros. A fortaleza é quase completamente destruída devido ao choque de poderes no enfrentamento. Após uma batalha tensa, Craniumon é derrotado, mas Imperial Dramon também começa a se dispersar pela quantidade de seu próprio poder. Seu digicore estava no limite, estava se arruinando, não aguentaria mais muito tempo. Vendo sua existência se esvaziar, foi até os vassalos de Craniumon, seus homens de confiança, e deixou a eles algumas ordens. O reino deveria se manter unificado. As decisões de Craniumon deveriam ser respeitadas, mas um reino como aquele, um reino bárbaro, não era admissível. Por isso, o reino deveria ser devoto a Deus e à civilização. Deixando essa missão
de criar um império correto e moral, Imperial Dramon voou aos céus e nunca mais foi visto.